Olá, boa noite. Sou a Júlia da Mitfocus, sou sócia e fundadora da Mitfocus, uma empresa de soluções financeiras. Quem está aqui nos assistindo, nós começamos hoje retomamos a nossa questão de lives e hoje nós temos um convidado muito especial. Vou aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando. O convidado nosso é o Caio. Vou chamá-lo aqui, que eu já vi que ele já está entrando. Depois eu vou fixar o tema da noite. Solicitação, transmitir ao vivo com iClinic. Olá, Júlia. Boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo? Apostos? Sim, apostos. Então, tá bom. Caio, primeiramente, muito obrigada. Eu estava aqui esperando um pouco o pessoal entrar. Por aceitar nosso convite. A gente conversou bastante com a Bárbara, que também nos ajuda aí dentro do iClinic para essa questão de desenvolvimento de conteúdos. Então, primeiramente, eu abro agradecendo o aceite de vocês para esse convite. Eu sou a Júlia, né? Sou aqui da Mitfocus, sou sócia e fundadora de uma empresa de soluções financeiras especializada na área de saúde com um DNA em tecnologia. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante. Eu que particularmente sou amante deste tema, que são médicos tecnológicos. Acho que a gente tem muita oportunidade de exemplificar na prática, né, no dia a dia, de impactos, né, de ter médicos financeiros. Então, eu vou pedir, enquanto eu escrevo aqui o tema da nossa live, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho também do que você faz, como que é a sua atuação aí no iClinic. Legal, Júlia. Bom, primeiro, um prazer estar aqui conversando com você. Espero, né, que a gente troque bastante ideia, possa ajudar bastante o pessoal aqui. Né? Eu trago um pouco dos pontos aqui que eu vivenciei na iClinic, no mercado de trabalho em geral, né, principalmente voltado para a área de saúde. Né? Falando um pouquinho de mim, né, então eu sou o Caio, tenho formação da parte de finanças e economia, e toda a minha experiência profissional ela foi voltada para a área de saúde. Né? Atuei em duas frentes aí interessantes. Então, uma das primeiras frentes que eu atuei foi em consultorias para clínicas e consultórios. Então, eu atuava em consultorias para gestão de custos, gestão de despesas, né, análise de faturamento, análise de endividamento, análise de impostos e tudo mais. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu comecei a vivenciar um pouquinho de cada coisa. Né? Então, peguei várias clínicas com situações muito diferentes, né? Clínicas que estavam performando muito bem, com faturamento muito bom, queria aumentar o faturamento, clientes que não estavam tão bem, né, que estavam querendo reduzir custos, readequar o planejamento e tudo mais. Né? E agora, eu estou aqui na iClinic há 4 anos, né? A iClinic é um software de gestão para clínicas e consultórios, e aqui eu atuo na parte financeira também. Então, continuo nesse objetivo de ajudar, né, sempre os médicos, os profissionais de saúde a melhorarem a gestão da clínica como um todo. Então, prazer enorme estar aqui. Obrigada. Então, vamos lá. Caio, eu acho que a ideia aqui é um bate-papo, né? Onde a gente possa colocar os dois pontos de vista, o seu ponto de vista do iClinic, o ponto de vista da Mitfocus, quando a gente fala em termos de soluções financeiras e de soluções tecnológicas. Caio, o que eu vivencio também aqui nessa parte de consultoria, no dia a dia, quando eu entro em contato com clientes, com clínicas, é a questão dos ralos financeiros e a falta de tecnologia para saná-los. O que eu gostaria de discorrer, explicar um pouquinho do que eu vejo em termos práticos, é que quando eu entro numa clínica médica, eu vejo que existem oportunidades, principalmente no faturamento. Então, quando eu entro e vou avaliar a questão dos processos, eu começo com um princípio básico financeiro, né, que a gente parte das receitas, onde eu entendo e faço os questionamentos, pego os dados financeiros, pego os dados contábeis, para entender como que está sendo o faturamento dele, né, da clínica ou do consultório médico ou mesmo do médico prestador de serviço. E nessas análises, né, a gente vai identificando que existem diversas oportunidades do ponto de vista de processos e de procedimentos. O que eu quero dizer na prática isso, né?
muitas vezes eu entro e pego um cliente onde ele fala assim, olha, eu tenho por exemplo, 6 tipos de convênios dentro da minha clínica, certo? Cada um possui um tipo de tabela que é remunerada de acordo com cada procedimento. Então, isso envolve diversas linhas, né? Diversos dados e informações. Aonde eu vou disponibilizar isso? Num sistema, no Excel, isso não funciona mais. Então, esse é o primeiro ponto. E lá você vai falando e vai já pegando todos esses dados financeiros e entendendo. Então, assim, eu já cheguei a pegar casos, né? Eu até comentei no alinhamento da pré-live aqui, de que eu cheguei a pegar casos onde os clientes tinha a clínica ao extremo, esse é o meu caso extremo, onde essa clínica faturava 300 mil um mês e recebia 150 mil. E ele não sabia aonde, aí que eu chamo do tema do ralo financeiro, Caio, aonde está esse dinheiro. Então, a primeira ponto que foi identificado, assim, ó, uma das oportunidades era utilizar o seu software de gestão de clínica para gerar relatórios de reconciliação. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho importante para quem está ouvindo, escutando a nossa live, que são médicos, ou administradoras, ou secretárias, de que você precisa ter um processo básico que é fazer a reconciliação das suas receitas. Se eu faturei, né? Então, eu tenho lá a minha agenda, né? O meu prontuário, eu faturei tantos eletrocardiogramas para o convênio X, eu tenho que ir lá ver se isso aconteceu de fato, através de uma reconciliação. Eu emito um relatório. Quando isso não acontece, isso já começa um primeiro ralo financeiro, mas acontece muitas vezes da secretária enviar por exemplo, ter uma carteirinha com o número errado, ou mesmo uma informação de SADT colocada em atividades distintas, e aí o sistema glosa. O convênio vai lá e glosa isso. Então, o que eu vejo dessas glosas em si é que quando elas retornam, elas podem ser pagas em até, dependendo de convênios, de 30, 60 até 90 dias. Se isso não acontece, Caio, novamente você tem um ralo financeiro. Então, uma sequência de erros primários. Por exemplo, eu já cheguei em momentos que eu encontrei a documentação, as guias físicas dentro da gaveta da secretária, onde não tive essa informação. Então, assim, você não consegue nem conciliar o básico, porque você não submeteu para o convênio básico. Então, nesse momento, eu falo da importância de você ter ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque você não vai conseguir gerar esse relatório na mão sem você ter toda essa estrutura por trás, um funcionamento para que isso agilize. Eu queria entender do seu ponto de vista, como que você vê isso no dia a dia, o que você tem de experiência para compartilhar conosco desse ralo também, que acaba sendo um dos principais ralos financeiros dentro de clínica e consultórios médicos. Legal, Júlia. Bom, esse é um ponto que, como você comentou, às vezes nem é o primeiro ponto que o profissional da saúde vai olhar, né? Ele fala, olha, eu vi que eu não tive um resultado financeiro legal esse mês, ele vai mais preocupar com custos e tudo mais. Só que eu vejo que a primeira via seria olhar o faturamento, né? Porque se o faturamento está errado, aquilo já vai causar um efeito muito grande, né? Em relação à glosa, né, o que impacta muito no faturamento é exatamente a glosa. Porque é uma consulta que o médico fez, né, ele gastou tempo, ele gastou recursos e estava tudo mais envolvido e ele não recebeu por aquilo, né, ou postergou esse recebimento. Isso é muito grave, né, é como se ele tivesse atendido de graça e tudo mais, não é o adequado. Né, o que funciona muito bem, né, que a gente vivencia aqui na clínica, a clínica faz também, ajuda muito. Né? Então, nós fazemos a geração da guia TIS, né, o convênio fazer esse faturamento, e quando você preenche a guia e utiliza o iLink, né, quando você preenche ela incorretamente ou com campos faltantes e tudo mais, a iClinic te avisa para que não ocorra glosa. Então, você tem um tempo ali de resolução daquilo. Isso por si só já ajuda muito. Né? Então, eu diria que o principal nesse momento, né, quando a gente está falando de faturamento, quando a gente está falando de reconciliação e tudo mais, é entender onde está o erro. O erro estão nas guias que são enviadas de maneira com campos faltantes, né, não está seguindo o modelo corretamente, a pessoa que faz isso não está instruída de maneira adequada. Então, eu acredito que essas são todas perguntas para se fazer, mas é sempre legal poder contar com uma ferramenta que vai te auxiliar e vai diminuir esses erros, né, consideravelmente. Então, esse é um ponto que eu trago aqui. Né? Sempre bom contar com esse auxílio, né, para que não haja nenhum problema aí
de informações faltantes e tudo mais. Legal. Eu acho que tem essa questão do software em si, ele ajudar para que evitar esse tipo de informações faltantes, né? Um dado interessante, Caio, que sempre me perguntam é o seguinte, Júlia, quanto é um percentual de glosa aceitável, né? O mundo ideal é que não tenha glosa. Mas o que eu acho mais interessante, eu vou falar qual é o percentual de glosa que geralmente o encontro fala, ok, esse é um cenário que você glosa e recupera, né? Mas o que eu vejo muitas vezes é eu chegar para o médico e falar qual é o percentual da sua glosa? Não, eu não tenho glosa. Esses é o que me dá mais medo, entendeu? Ele realmente, ele acha que ele não tem, mas ele tem glosa. Ele não tem informação. Ele não teve o recurso. Ele não teve a tomada de decisão em cima de dados e fatos para me dar essa resposta. Então, muito me chama a atenção quando o médico fala nenhuma. Mas o que eu vejo no comum, no dia a dia, nada extraordinário, que nem se eu te falei que eu cheguei a ver uma glosa de 50%, mas eu já vi o comum entre 3 a 5% de glosa que a pessoa entra com recurso e é reembolsada entre 60 dias. Isso eu já vi. Já vi também uma dica interessante, gente. Existem empresas especializadas em recuperação e em faturamento, tá? Isso também é uma coisa que acontece recorrente dentro das consultorias que eu interajo. Existem empresas que navegam, têm contato dentro desses convênios. Elas conseguem recuperar até mais do que 60 dias, conseguem retroagir mais tempo baseado já num acordo que existe internamente deles ali. Então, existem boas soluções de fornecedores que trabalham. Converse com um amigo médico, com alguém que trabalhe nessa linha, que já faça um faturamento terceirizado e que tenha bons resultados. Um bom faturamento, algumas vezes terceirizado, faz sentido para evitar glosa e para evitar problema nos seus faturamentos. Oi, Caio, você está me ouvindo? Cortou? Caio? Olá, Camila, tudo bem? Oi. Eu vou dando um oi aqui pro pessoal. Paulo entrou. Enquanto ele não. O Caio está aqui navegando na internet deles. Eu vou também para uma próxima pergunta. Então, acho que só retomando a questão de glosas que fazem sentido, que podem ser revistas e que têm que ser trabalhadas, é entre 3 a 5%. Ok? O Caio caiu. Eu vou continuar aqui. Vou esperar ele reaparecer. E qualquer coisa eu chamo ele de novo para live. Mas tem vários pontos que eu posso já explanando para vocês e a gente seguir. Ok? Vamos lá, ele está voltando aqui. Olá, Júlia. Desculpa, tive um problema. Tive um problema com a energia aqui, mas estou de volta. Peço desculpas. Tá bom. Sem problemas. Questões técnicas. Bom, Caio, então eu só encerrei falando a questão dos percentuais da glosa, e aí a gente vai para um outro ponto que é mais específico, que navega muito mais até na minha própria área, mas que eu também gostaria da sua expertise aí, do seu conhecimento, do que você navega e do que você vê, né? Um segundo grande ralo financeiro que eu noto é a questão de planejamento tributário. E que, sim, é o carro-chefe da Mitis Fox. Esses são os dois maiores ralos. O primeiro que a gente falou do faturamento e que o maior parceiro para a melhoria disso são os relatórios dentro de softwares que ajudam. E o segundo ponto é a questão de um planejamento tributário. Então, a primeira coisa que eu recomendo dentro de um planejamento tributário é entender qual é o tipo de procedimento, como você está navegando. Porque, Caio, muitas vezes as clínicas, os consultórios médicos, o médico prestador de serviço, ele tem que adequar o planejamento dele conforme a atividade que ele faz. Se ele faz exames, se ele faz procedimentos, se ele faz cirurgias, é um tipo de tributação. Se ele faz simples consulta, é um outro tipo de tributação. E tudo isso tem que estar atrelado a um contador. O contador tem que direcioná-lo para qual é o melhor formato que ele vai navegar. Também existem questões que perguntam, mas eu deveria navegar na pessoa física ou navegar na pessoa jurídica? Tudo isso vai evitando o ralo financeiro. Por quê? Porque se você navega numa forma otimizada, você vai evitando esse desperdício, né, de impostos pagos a mais e vai identificando qual a sua oportunidade.
Então, esse é uma de casos específicos. Nós, da MidFox, desenvolvemos um software chamado MidNotas, que dá um suporte para os médicos que já podem automaticamente, usando esse software, emitir as notas corretamente para que ela já venha dentro de um padrão e já otimizada e não evite esse ralo financeiro. Isso é um ganho de tempo, um ganho de dinheiro e ao longo de uma trajetória médica, só para você ter uma ideia, que é um número, eu brinco que é um número meio chocante, que um médico que navega ao longo de uma carreira médica, a gente calcula, estima-se em torno de 35 anos, sem planejamento tributário, sem um contador especializado, ele pode chegar a entregar para o fisco, erroneamente, Caio, em torno de 1,6 milhões de reais. Sem necessidade. Olha que coisa absurda, né? E era um dinheiro que era para estar na operação dele, né? Que ele ia poder estar expandindo a clínica, utilizar, né, como salário, como remuneração, e é um dinheiro que está indo para o ralo, né? Como se fosse. Exatamente. Por isso dessa importância. Eu queria saber se você já vivenciou, já encontrou alguns casos por aí de questão de planejamento, o que você já vivenciou nesse sentido? Legal. O primeiro, um ponto que você falou, que eu acredito que é muito válido, é o contador. O contador tem que ser seu melhor amigo nesse primeiro momento, né? Quando você decide, como você vai saber se está pagando tributo corretamente? Né? Primeiro, você tem que saber qual que é o seu regime tributário. Não existe só um tipo de regime tributário. Você pode ser pessoa física, você pode ser pessoa jurídica. Se você for pessoa jurídica, você pode optar por alguns modelos. Então, você pode ser lucro real, lucro presumido, simples nacional e tudo mais. Cada atividade tem um modelo que se enquadra mais, cada porte de clínica, né? Tem vários pontos aí para se olhar. É muito importante que o médico tenha uma noção muito boa do que ele quer desenvolver naquele momento, que ele valide isso muito bem com o contador, para que ele tenha o melhor regime tributário possível. Muitas vezes, se o médico ele tem todos os processos funcionando perfeitamente, mas ele está alocado num regime tributário que não o favorece, ele vai sentir muito, porque ele vai pagar alíquotas de impostos maiores do que ele deveria. Né? Às vezes tem algum programa, né, de alguma isenção, algo do tipo que ele pode participar. É sempre interessante estar em contato com o contador. O contador tem que ser seu melhor amigo nesse momento. Né? Principalmente para quem não abriu clínica ainda, que abre clínica já acerta no modelo tributário. Né? O modelo tributário você pode alterar ele anualmente também, então não é um caminho sem volta. Se por acaso tiver algum ponto ali que você vê mais vantagem no modelo do que no outro, é possível fazer, mas sempre contem com a ajuda do contador, né, que é uma pessoa especializada, que vai conseguir ajudar muito. E isso, por si só, já diminui bastante o tributo pago. Eu já presenciei algumas consultorias em casos que diminuíram cerca de 40% o que o médico paga de tributo no ano, só se ele fizesse uma alteração tributária, né, fizesse uma alteração de regime tributário. Isso é muita coisa. Então, é sempre bom ter essa visão e ter o contador como parceiro nesse momento. Muito bom. Ô, Caio, deixa eu aproveitar e fazer um gancho, que a gente estava na nossa conversa anterior aqui. Você falou que você navega bastante com essa parte de custos, né? Quando você entrou nas consultorias, etc. Então, ela faz, né, parte, provavelmente, de um terceiro grande ralo financeiro dentro. O que você, na maioria dos casos, encontra que são mais gritantes dentro de uma clínica, que um médico pode olhar e falar, bom saber que são esses pontos que são mais críticos, porque aí ele já pega aqui, sai da live e já revisa o faturamento dele, vê o planejamento tributário e já entra em alguns pontos críticos de custos que você já identificou. Legal, Júlia. Os custos, assim, da clínica são divididos em algumas modalidades, né? O básico, primeiro, você tem os custos ocupacionais, né? Você tem o custo com o aluguel da sua clínica, você tem os custos com o pessoal, que é o pagamento de funcionários, pagamento de secretário, enfim, todos os funcionários que você precisa. Isso por si só acaba tendo um custo meio que fixo, né? Você sabe mais ou menos quanto você vai pagar mês a mês ali, né? Um dos casos mais interessantes, quando eu mergulho nisso e tento entender o plano dos custos, muitas vezes é precificação. Então, eu já peguei casos de procedimentos que o médico, o preço dele de venda era de R$150, só que para ele custava mais que isso, porque os insumos dele tinham aumentado. Né? Então, não custava 150, custava R$162. Por quê? Porque aquele preço ele colocou há 5 anos atrás, né? O valor dos injetáveis, dos materiais que ele utilizava subiram muito e aquele preço não foi adequado. Né? Então é sempre interessante
que o médico tenha ciência do que ele está utilizando para fazer aqueles procedimentos. Ali pode estar um problema muito grande, porque esse era o caso que eu fui chamado e o médico me disse o seguinte: olha, eu não sei o que está acontecendo, porque eu faturo bem, eu tenho agenda cheia, eu não tenho problema com o paciente, minha clínica está tudo bem, já é quitada, eu não pago aluguel, eu tenho meus funcionários e eu não ganho dinheiro. O problema estava aí. O problema estava numa precificação incorreta que era muito antiga. É sempre muito bom, principalmente quando a gente olha em procedimentos com maior valor agregado, que o profissional da saúde verifique os custos e os atualize e repasse isso no preço. Se ele não repassa em algum momento ele pode ter esse problema, sabe? Ele pode acabar... esse caso é um caso muito legal, né? Porque era um procedimento que ele mais realizava. Ele falava: olha, eu realizo muito esse procedimento, eu ganho tanto e o dinheiro não vem para mim, não vem para ele, porque ele não via que ele estava gastando com outras coisas que subiram muito o preço, né? No momento de pandemia, isso é claro, né? A gente tem vários indicadores aí. Eu que sou da área de economia, vejo muito isso. Construção civil. Olha o tanto que subiu a construção civil, quase 50% os materiais, tem materiais subindo 200%. Vamos trazer isso para uma esfera de medicina. Muitos descartáveis. Uma coisa dolarizada, né? Que teve exato. Uma coisa que sofreu muito impacto, luvas. Né? As luvas sofreram muito impacto, as máscaras sofreram muito impacto no começo da pandemia. Tudo isso é um preço que o médico está pagando mais para ter aquilo lá, então ele precisa repassar. Se ele não repassar, então o prejuízo pode ser ele. Então, esse que eu vejo que é o ponto principal para se olhar. A precificação costuma estar ali o maior buraco quando ele não é encontrado. Muito bom. Até complementando o seu ponto, Caio, o que eu navego e vejo aonde eu vejo muito isso, eu faço duas especialidades, né? Uma é a dermatologista que tem esse insumo caro, que é a parte, né, de ácido hilariônico, da questão da toxina botulínica, tudo isso é comprado. Às vezes ela precifica de uma forma por ampola, como que vai ser injetável. Tudo isso ela acaba se perdendo num cálculo que realmente é complexo, porque ela tem que precificar corretamente. E aí ela não consegue gerar e ela começa a olhar no mercado e ela compara quanto que ela está cobrando, o outro está cobrando, e aí isso acaba se desperdendo, porque aí tem o custo fixo dela que depende do local. Então existe... ele é um ralo muito bom de você ter recordado, que é a precificação errada. E o outro é a parte de dentista. Eu também vejo muitos dentistas com esse mesmo problema de precificar como eles vão fazer, como que eles vão cobrar todo esse insumo que é feito, a hora trabalhada deles. Então é bem interessante essa parte. Agora, já fazendo um link, Caio, com essa questão. Então, se a gente fala das receitas, né? E a gente fala do pagamento dos impostos, tudo isso é para lá dentro de um sistema, né? Com nossa pilar principal, a tecnologia. E aí eu entro e coloco esses insumos, né? E tudo isso o sistema deveria nos ajudar a calcular, a relatórios que gerassem. Só que o que eu vejo, quando eu vejo dentro das consultorias, é que muitas vezes o módulo financeiro é subutilizado. Então, você possui o prontuário eletrônico, o agendamento, a confirmação, tudo integrado, né? Mas a hora que chega no módulo financeiro, eu sinto ele subutilizado. O que você acha um pouco disso? Você também sente isso? Você ainda que está no iClinic, que tem o software e vê, como que você acha que é essa adesão por parte do cliente final, né? Da secretária, da administradora ou mesmo do médico com a relação do módulo financeiro e deixando, né, uma oportunidade de gerenciar os dados dele de uma forma mais clara. É um excelente ponto, Júlia. O médico, por si só, a profissão dele, o que ele quer fazer é cuidar da saúde, ele quer atender os pacientes, né, ele quer prezar por essa saúde e exercer o que ele teve como formação. Mas muitas vezes ele não percebe que se ele é o gestor, se ele é o dono daquela clínica, ele não é só um médico, ele é um administrador também. Então, o que eu vejo muitas pessoas ficam focadas, né, o que não é ruim, é o correto, ficam focadas na atividade fim. Então, eu foco muito em atender, eu foco muito em fazer acontecer aqui, só que muitas vezes não dão tanta atenção para finanças. Por quê? Não é expertise dele. Assim como eu, como economista, eu não sei me medicar também. Isso é normal, nem devo me medicar, porque eu posso errar, né? Então, o médico, ele também, por natureza, né, como ele não teve isso na formação,
ele não sabe, às vezes, como que ele deve fazer melhor a gestão, como ele deve tratar melhor as finanças. O que eu vejo muitas vezes, isso acaba sendo colocado de escanteio, né? E o médico, o médico acaba preenchendo todo o tempo dele disponível para fazer os atendimentos, para preencher prontuário, para fazer laudo, enfim, para tudo isso. Então ele não tem tempo para a parte financeira. Quando isso acontece, em geral tem muita coisa ali que ele não está sabendo. Então pode ter um problema, como a gente já comentou, um problema de glosa que não foi identificado, né, no faturamento, que se ele fizesse aquilo, se ele fizesse um fechamento diário, semanal ou mensal, da parte financeira, ele ia entender, né, que aquilo está acontecendo. Então, um problema no faturamento, pode ter um problema em relação a custos, ele entender que ele está gastando muito mais. Às vezes o custo dele aumentou 30% de um mês para o outro. Por quê? Né? Se ele fizesse aquele controle, ele ia perceber. Ele falou, olha, eu percebi que esse fornecedor me aumentou muito, será que está na hora de eu procurar outro fornecedor aqui de injetáveis, de descartáveis, enfim, para poder me ajudar? Né? Então, eu acredito que o trabalho está sempre aí. Apesar do médico ter que exercer sua profissão, né, que é clinicar, que é atender os pacientes, ele tem que dar um pouco de atenção também para essa parte financeira, porque senão isso pode ser um problema e cada vez mais ele vai ter que parar de atender para resolver esse problema. Né? Quando a parte financeira flui bem, ele acaba ganhando mais autonomia, ele pode contratar pessoas para verificar isso, né? Ele consegue aumentar o número de procedimentos que ele tem, ele consegue comprar maquinário novo e tudo mais. Então é sempre uma preocupação muito válida e é muito interessante que o médico tenha isso em mente e não coloque em escanteio. A parte financeira, se colocar em escanteio, costuma dar problema em algum momento. Muito bom, muito bom. De acordo, concordo com esses pontos. E eu também acho, tem essa questão desse acompanhamento dos relatórios, que tudo isso gera, de alguma forma, desperdícios, mas o médico está focado, né, nisso. E tem uma coisa interessante, e que eu sei que tem lá no site de vocês da iClinic, e que eu já usei, tá? Então eu já vou contar para vocês, que é uma boa dica para vocês também. O que acontece? Capacitar as pessoas que estão ali, da recepção às secretárias. Então pegam, e eu falo, gente, tem tanta coisa na internet, por exemplo, na página do iClinic, eu já vi que tem treinamento para secretárias, como manusear, como fazer o entendimento, até bom atendimento, tem diversas coisas de graça, tem coisas que são cobradas, então que exigem um investimento, mas que tem um retorno, né? Eu acho que isso é uma coisa relevante. A questão de melhorias constantes são outros pontos que eu falo que a educação continuada é extremamente importante dentro de uma gestão de uma clínica. Tem grandes oportunidades em consumir treinamentos que já estão direcionados, que vão dar um resultado. É diferente eu fazer assim um treinamento de um como atender bem, do diferenciado de um como atender bem na recepção de uma clínica. Você já tem um ganho de tempo, porque já está na prática e vai vir coisas concretas ali para você ganhar. Então, eu acho que um dos pontos, uma das dicas que a gente pode transmitir aqui é essa questão de estar mais na prática do dia a dia, através de sites que possuem treinamentos online que vão desenvolvendo essa oportunidade, essa capacidade das pessoas que estão fazendo a gestão melhorar. Então, também acho que é um ponto. Bom, vamos lá. Mais um ponto que eu queria conversar com você seria quando o médico ele quer se tornar tecnológico, ele tem que começar por algum lugar. E eu falo que no meio da pandemia gerou uma certa corre para a tecnologia, né? E uma delas foi a telemedicina. E a questão de o médico estar presente online foi aprovado no meio da pandemia, você poder fazer teleconsulta. Isso teve um efeito muito positivo. Os médicos poderiam atender os pacientes que não podiam se deslocar, tem um ganho para todos os lados nesse sentido. O médico, no começo, alguns tiveram resistência, outros já aderiram. Hoje, o que eu vejo no dia a dia é que isso caiu um pouquinho, que realmente as pessoas querem interagir. Mas são esse tipo de ferramentas que o médico tem que começar a navegar, né? O que eu vejo, por exemplo, os médicos que navegam entre clínicas, ele está num consultório, ele está para o outro, ele precisa saber a agenda médica dele. Existem aplicativos, existem suportes que podem fazer isso. Eu acho que você pode elucidar até melhor, que vocês têm aplicativos que mostram a agenda do médico, que facilita o dia a dia dele, né? Exatamente, Júlia. Eu vejo que nesse processo, principalmente nesse processo de pandemia, muitas pessoas aproveitaram, isso é um ponto
né, esse foi um ponto positivo, né? São 1 milhão de pontos negativos que nós temos da pandemia, mas um ponto positivo foi a informatização melhorou muito, né? Então os médicos começaram a olhar e viram que realmente as ferramentas de gestão facilitavam muito, né, a vida deles. Então, né, aqui na iClinic mesmo, nós temos agenda online, prontuário personalizável, controle financeiro, diversos outros pontos. Isso tudo vem para ajudar o médico, para que ele ganhe agilidade, para que ele consiga exercer tudo aquilo que ele faz com mais velocidade, que ele perca menos tempo. O nosso foco é, para cada vez mais ele tenha tempo de fazer o que realmente importa, que é focar no paciente, né? Que a gestão funcione e rode sozinha ali e que ele tenha tempo para isso. Então tem até pontos bem interessantes aqui, né? Uma coisa que facilita muito. Eu que já fiz muitas consultorias para clínicas consultórias, você também já deve ter visto isso bastante. Né? Prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, existe uma lei que o médico precisa armazenar esse prontuário eletrônico. Ele não pode simplesmente perder o prontuário de um paciente de um dia para o outro. Então, já tiveram clínicas que eu fui verificar que tinham 2 salas só para guardar prontuário. Um médico que tem 20, 30 anos de profissão, ele acaba tendo isso. E eu comecei a pensar, poxa, olha que tanto dinheiro que está na mesa. E se esse médico alugasse essas salas para outros profissionais e tivesse tudo digitalizado? Seria muito mais seguro. Se um dia tiver um enchente, se um dia tiver um problema elétrico, ele pode acabar perdendo aquilo. Então aquilo não está efetivamente protegido. Né? Olha só que legal, que oportunidade boa, por exemplo, que essa informatização gera. Né? O médico pode adotar o prontuário eletrônico, né? Que o iClinic entrega e tudo mais. Uma outra coisa, o agendamento. Né? O agendamento dele, ele também pode fazer de maneira eletrônica. Então, ele não precisa de depender da recepcionista que está em outra sala, né? E ele não sabe, às vezes, a agenda dele. A agenda está com a recepcionista. Se ele tiver uma agenda eletrônica, ele consegue verificar no computador dele quais são todos os pacientes que ele vai atender no dia. A recepcionista, quando ela faz alguma alteração, ele recebe na hora. Né? Uma coisa que é muito legal também, que diminui bastante o absenteísmo, né? A falta de pacientes, né? Sem que o médico consiga repor, o lembrete para confirmação de consulta. Isso é uma coisa muito legal. Imagina só, se você médico está na sua casa, você recebe e o paciente, você médico está no seu consultório, né? E o paciente na sua casa recebe um lembrete e fala, olha, você tem consulta amanhã com o Dr. João, gostaríamos que você confirmasse. Ele pode receber por SMS, por WhatsApp, por e-mail e tudo mais. Se ele manda um sim, aquilo está tudo bem. Se ele manda um não, né, a clínica é informada e a clínica pode repor. Então ela não deixa aquele horário vazio, ela consegue repor. Então, pontos positivos. Né? E eu vejo que essas são 2 portas de entrada. Prontuário eletrônico muito importante, agendamento muito importante. Né? Então, com isso, o médico vai começando a informatizar a sua gestão como um todo. E aí depois ele pode partir para outros aspectos, né? Como financeiro, marketing, faturamento e tudo mais. Até que tudo fique integrado e centralizado numa ferramenta só. Isso sim dá muita agilidade para o médico e assim ele vai ter uma gestão muito otimizada. Sabe? Então eu vejo que esses são os pontos aqui que eu acho relevante trazer. Muito bom. Ô, Caio, até uma curiosidade minha, então a iClinic já está integrado com o WhatsApp? Você consegue confirmar via WhatsApp? Mandar esse lembrete? Sim. O iClinic, inicialmente, né, tinha somente confirmação via SMS, agora nós temos WhatsApp e e-mail também. Então, né, muitas vezes o WhatsApp é uma maneira muito mais rápida e fácil para o paciente ver. Então, isso tem sido muito bom e realmente diminui muito, né, esse absenteísmo, porque você consegue repor. Como você repõe, você não deixa dinheiro na mesa, o médico não fica, né, com o tempo ocioso. Então, tem sido muito legal e os nossos médicos aqui que adotam isso gostam muito. E eu acho que um outro ponto interessante é que eu já cheguei em casos de clínicas onde o médico pedia para a secretária printar a tela do computador e mandar para o WhatsApp para ela, porque ele não conseguia acessar a agenda do dia. E às vezes mudava, o paciente desmarcava e ela ficava printando a tela. Eu falei, gente, que loucura. Tem que ter um aplicativo. Não dá para navegar hoje se você não conseguir olhar. Agora estou com outro celular, quer dizer, eu consigo olhar a sua agenda do dia no celular, não funciona. Então, assim, quando alguém me pergunta exatamente, Júlia, mas por onde eu começo a ser um médico tecnológico? Sem sombra de dúvidas, com pelo menos a sua agenda para você saber no dia qual local você tem que estar, se tem paciente, quem não é, você conseguir manusear isso, não ficar recebendo print da secretária, porque vai se perder, vai dar confusão e não vai estar online, né? Então, acho que é o seu primeiro ponto.
O segundo ponto que eu já coloquei aqui é, sim, trabalhar com plataformas que tenham a questão de telemedicina, que também é uma oportunidade de, né, de gerar mais receita, não ficar de fora no momento de pandemia. Então, a gente está voltando para a segunda onda. Esses dias eu até escutei, Deus me livre, até a terceira onda eu já comecei a escutar que a gente tem que evitar a terceira onda. Eu falei, meu Deus, não, chega, tá bom, né? Só a segunda, vamos vacinar e vai dar tudo certo. É isso aí. Né? Mas eu acho assim, fazendo um gancho, e aí entrando em partes de aplicativos, do que eu vejo de um médico tecnológico, e aí aqui eu tô falando do básico, que é ter uma agenda, né, para você consultar a sua agenda do dia, você médico, porque hoje praticamente ninguém trabalha sozinha, você interage entre outros médicos, tem uma recepcionista, então você realmente precisa ter um aplicativo que tenha a sua agenda, acho que é o ponto de partida. Depois, tem umas questões mais interessantes que no meio da pandemia ajudaram. Eu sou fã desse aplicativo e desse sistema, que é a Memed. Estou aqui, não tem nada comercial, realmente eu gosto do conceito que fizeram, uma startup da área de saúde. E eu via que os médicos estavam utilizando, que ele pode enviar um pedido, né, uma solicitação de remédio, a farmácia já faz a leitura, já tem uma assinatura digital, eles já dão, não precisa ir buscar, vou buscar a receita lá no consultório. Então, quando a pessoa me fala o que é um médico tecnológico, é um médico que consegue traduzir na experiência do cliente, ele pensar, quando o meu paciente vem aqui, o que ele faz? Por onde começa? É o que você falou. Meu paciente usa mais o WhatsApp. Por que não mandar uma confirmação via WhatsApp? Pensa na jornada. Isso, gente, dentro de faculdades de administração, dentro de faculdade, dentro de multinacional, dentro de startups, isso é corriqueiro, você fazer a jornada do seu cliente. O médico não aprende isso, é o que você falou, ele aprende a cuidar do paciente. Só que ele precisa entender que agora a gente está num outro momento que ele vai ter que sim se interessar pela jornada do paciente. E a jornada do paciente começa lá no comecinho, buscando o médico na internet. Eu quero passar numa consulta de um cardiologista em Campinas. Como que eu entro? Eu entro no Google. Então, o que eu tenho que ser tecnológico? Eu tenho que ter um site, pelo menos, onde eu vou cair em algum lugar. Se eu sou só prestador de serviço, se eu sou um consultório. Então, vamos lá. Primeiro ponto para o médico tecnológico. Ser encontrado hoje, no dia de hoje, na internet. Se alguém der um Google, você tem que ser encontrado. Você tem que ter seu currículo, colocar o telefone onde você é encontrado. Depois disso, você tem que ter um software de acompanhamento disso para você saber da sua agenda, para você conseguir desmarcar, para você conseguir remarcar. Depois disso, o que vai trazer comodidade, conforto para o seu paciente? Por exemplo, uma confirmação via WhatsApp. Por exemplo, um sistema onde você consegue depois consultar as informações que você gerou lá, você pode usufruir das informações. O Memed integra. Olha, eu não quero me deslocar até a clínica para pegar isso se eu fiz uma consulta, uma telemedicina. Não quero me deslocar para pegar essa questão do pedido, né? Aí eu vou para a farmácia, ela já faz essa leitura. Quer dizer, tudo isso facilita a vida do paciente. Você está me ouvindo? Porque eu achei que deu um corte aqui. Sim, tô te ouvindo. Você está me ouvindo, cara? Sim. Tá bom. Então, pensar nessa jornada do paciente, de qual a melhor experiência. Eu recebi de um médico um vídeo que ele acessou na plataforma, onde ele já deu orientações. Olha, para a minha consulta médica, eu preciso que você venha assim. Então, tudo isso você vai integrando a jornada dele e o médico vai tendo uma outra experiência. E eu ainda estimulo o médico a produzir materiais já padrões para entregar para o paciente dele, consumindo via vídeo, via alguns, que a gente fala de pílulas de conhecimento. Então, existe N formatos do médico ser tecnológico, e indo além. Cada especialidade já tem hoje aplicativos que você pode acompanhar, que você pode sugerir para o seu paciente. Então, os médicos precisam ser mais amantes da tecnologia para também passar isso para o cliente, essas facilidades. Outro dia eu fui numa nutricionista que ela me deu, olha, tá aqui, eu vou te passar todos os direcionamentos, eu fiz uma teleconsulta, ela passou todos os direcionamentos via um aplicativo, passou uma receita via um pedido da Memed, quer dizer, tudo integrado digitalmente. Eu acho isso sensacional. Eu adoro, como paciente, viver esse dia a dia tecnológico. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Exatamente. Eu tenho dois pontos legais para complementar o que você trouxe, mas antes só respondendo aqui, teve uma pergunta da Helena,
né, perguntando quanto custa por WhatsApp, né, para fazer esse lembrete de confirmação de consulta. Por WhatsApp na iClinic não custa, não tem um custo aqui, tá? Você só precisa ter um plano. Se você está situado em algum dos planos da iClinic ali, você consegue mandar esse lembrete por WhatsApp gratuitamente. A única coisa que nós cobramos o preço unitário é para caso queira que a confirmação seja por SMS. Então, Helena, só respondendo a sua pergunta. Bom, outros dois pontos interessantes que eu acredito que melhora muito a experiência do paciente aqui, né? Primeiro, temos o iClinic Marketing. O iClinic Marketing ele foi pensado exatamente na experiência do paciente. Então, o médico pode, por exemplo, criar um fluxo de e-mails para orientar um paciente. Isso acaba gerando um relacionamento mais próximo. Como isso funciona na prática? Vamos supor que um médico, ele diagnosticou um paciente, ele fez alguma cirurgia e tudo mais, e aquele paciente precisa de cuidados pós-cirúrgicos. É muito interessante que aquele paciente tenha instruções periódicas do que ele deve fazer. O iClinic Marketing é exatamente isso, ele consegue programar uma série de e-mails ali, criar um fluxo para que aquele paciente ele tenha todo o cuidado e todo o suporte. Então, seja nos primeiros dias, o que ele deve fazer, né, num tratamento mais pós-cirurgia, num tratamento mais avançado, enfim, dando todo um suporte para ele. Isso é muito interessante, né? Então, isso melhora a experiência do paciente, isso é bom para o médico também, né? Porque o médico, querendo ou não, ele está assistindo aquele paciente porque ele está fornecendo material de qualidade que o paciente pode se basear e vai utilizar ali no pós-operatório, no pós-cirúrgico, enfim. Então, é um ponto muito interessante também e temos outro ponto que eu acho que ajuda muito na experiência do paciente, né? Como você mesmo falou. Muitas vezes o paciente ele quer o mais cômodo, né? E não está errado, acho que todos nós aqui estamos numa área de tecnologia e a gente quer um agendamento rápido, né? A clínica tem o agendar consulta, por exemplo. Então, ao invés de você ligar na clínica para marcar, né? Olha, eu gostaria de fazer gostaria de fazer uma consulta aqui, enfim, né? Ele consegue fazer isso tudo online. Então, ele consegue visualizar a agenda do médico, ele consegue entrar na plataforma, ele consegue escolher o dia que fica melhor para ele, não precisa de ficar esperando, às vezes, a recepção, alguém ali checar as datas, ele ganha tempo, a recepção ganha tempo também. Então, ele consegue agendar muito mais facilmente. Isso é uma comodidade muito grande, tanto para o paciente quanto para o médico, né? Então, porque o paciente vai escolher o melhor horário, o médico vai ter tranquilidade que aquilo foi feito uma escolha que o paciente se sente confortável, porque afinal ele, né, acabou utilizando ali uma plataforma, escolheu de acordo com o que ele gostaria. Então, dois pontos muito interessantes aí também que melhoram muito a experiência do paciente. Ótimo. Então, que a gente ainda tem mais uns 10 minutos, mas eu quero levantar um ponto que sempre me questionam quando eu vou com uma consultoria e falo, gente, olha, tem que modernizar. Então, quer dizer, olha o tanto de ferramenta, eu brinco, os softwares hoje, obviamente eu estou falando aqui com o pessoal da equipe, mas os softwares hoje são Ferraris, que tem grandes oportunidades de você melhorar a experiência do cliente. Assim, o seu exemplo foi bem prático. Gente, existe uma sequência, o médico para uma vez, faz para o tipo de, cirurgia tal, cirurgia 1, 2, 3, esses daqui são os e-mails que têm que ser enviados, o paciente teve essa cirurgia, é enviado. Isso ajuda muito a experiência do paciente. Então, isso é muito interessante. Agora, o que eu vejo que é muito recorrente quando eu falo, olha, você tem que ter um bom software, você tem que fazer as coisas de uma forma onde o médico esteja conectado e trabalhar nesse formato. Aí eu já escuto assim, não, mas para implementar esse software deve ser caríssimo. Implementação deve ser caríssimo. Porque tem aquele viés ainda assim, eu tenho que ter, não é na nuvem, eu vou ter que comprar um lugar para armazenar as informações. Gente, as coisas atualizaram, elas estão mudadas, elas são diferentes. As coisas hoje, elas não têm plano de implementação, depois eu tenho que comprar os computadores, tem tantas outras opções hoje, que são formas mais baratas. Então eu queria entender como que funciona essa questão, porque a pessoa acha assim, no curto prazo, eu não vou ter benefício porque vai ser caro. Isso eu já escutei. E também tem uma outra pergunta que eu também queria a sua opinião em relação. Surge muito assim, Caio, mas aí dá tanto trabalho migrar de um sistema para o outro, que às vezes o sistema está muito ruim e precisa migrar para algo mais prático, mais robusto. E a pessoa dá muito trabalho e eu penso, mas tem que ter uma forma, né, de integrar, de fazer um intercâmbio das informações de um para o outro. Como que você vê o dia a dia de vocês em relação a essas questões? De custo, né, de preço do investimento, de não ter um retorno de imediato e também essa questão de pegar a informação e passar para o outro software. Bom, legal, Júlia. No primeiro momento, né,
muitas vezes os médicos têm um pressentimento, olha, eu vou contratar um sistema, isso vai ser muito caro. Por quê? Porque ele está acostumado a ser caro. Né? Se a gente for pensar 10, 15 anos atrás, o que existia? Existia software de prateleira, que é aquele software lá que você pagava anualmente ou pagava uma vez só, né? E o profissional de TI ia lá, instalava no seu computador e você ficava só com aquilo. Às vezes poderia ficar desatualizado, poderia, enfim, diversos problemas, né? E esses softwares em geral eles eram mais caros, né? Mas tudo mudou, né? Se a gente for fazer uma comparação aqui, eu vou fazer uma comparação diferente, que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar aqui. Da mesma forma que antigamente a gente ia alugar um DVD, um VHS e tudo mais, né? A gente ia numa locadora, né? Gastava para alugar uma fita ali e depois tinha que devolver e tudo mais, né? Pagava individualmente, né? Você adquiria o serviço como um todo. Hoje em dia as coisas são muito mais práticas. Hoje em dia nós temos um Netflix, por exemplo, temos um Spotify, que são ferramentas que já tem ali uma coletânea gigante e você consegue usufruir pagando aquilo lá mensalmente, um valor pequenininho. O iClinic funciona da mesma forma. Ele é uma ferramenta na nuvem, que o médico não precisa se preocupar, ele não vai ter custos extras, ele vai pagar o sistema dele ali, né? Ele vai pagar para aquele uso dele mensalmente, um valor muito mais barato do que se ele contratasse um sistema offline, daqueles sistemas arcaicos que nós vemos por aí, né, em muitos casos, e ele vai ter aquele software 100% atualizado, ele consegue verificar de qualquer lugar. Então, se você está no software offline, você tem muito problema, porque se você vai viajar, né, o que você vai fazer? Você vai levar seu computador para a praia? Né? Muitas vezes não dá, né? Você vai levar sua máquina, né? Você vai levar, enfim, não tem como você levar os prontuários do seu paciente, né? Porque eles são físicos muitas vezes, né? Quando a gente fala de digitalizar, né? Você pode acessar de qualquer lugar. Então ele pode acessar pelo celular, ele pode acessar pelo computador, né? Aquilo fica muito prático. E muitas vezes a migração é um medo muito grande, como você citou, Júlio. A migração, aqui na iClinic, nós temos migração nós temos um modelo de migração pronto para várias plataformas. Então, muito provavelmente, se o médico utiliza alguma dessas plataformas, ele vai conseguir ter uma migração de dados, ele não vai perder informação ali. Né? Então, são esses dois pontos. Ele não vai estar adquirindo uma ferramenta mais cara, ele vai estar adquirindo uma ferramenta que tem um custo menor, o benefício é muito grande, né? Olha o tanto de coisa que a gente já citou aqui. Né? Lembrete de consulta. Isso daí, um lembrete de consulta, uma consulta que ele não perde, muitas vezes já paga o software que ele vai pagar no mês. Né? Então, temos diversos pontos aqui que são muito benéficos e que podem ajudar muito o médico como um todo. Né? E esse da migração não deve ser um problema. Essa da migração é uma coisa que, tendo ali a compatibilidade, ela é feita sem problemas e o médico não perde nenhum dado. Então, tudo aquilo que ele tem no sistema anterior, aquilo se mantém e vai para o sistema novo. Muito bom, Caio. É isso aí. Eu acho que esses links que a gente acaba fazendo entre toda a trajetória, né, da parte tecnológica, eles são muito válidos. Então eu vou assim, a gente poderia, como eu te falei, ficar horas conversando, batendo papo e eu dando exemplo e você colocando as soluções que tem mais tecnológicas, até do software que você tem, que você está explicando para a gente como funciona. Então assim, eu queria te agradecer. Eu vou colocar um link aqui, vai subir um link onde quem quiser que estiver participando, depois a gente vai colocar também porque muitas vezes as lives, né, a gente disponibiliza no nosso e eu vou colocar o link lá para quem quiser. A gente tem um desconto porque nós temos uma parceria, o iClinic e a Meet Focus, tem um desconto para os nossos clientes. Quem quiser navegar, fazer teste, pode falar com o pessoal do iClinic via esse link que a gente vai colocar aqui. E eu queria te agradecer muito, Caio, acho que foi super produtiva, tem muita sinergia nas informações, mas retomando o ponto, né, encerrando, fazendo um ramp-up aí bem simples, o médico precisa ser tecnológico. Acho que a gente, no meio de uma pandemia, a gente viu essa questão digital vindo à tona, né? Não vai voltar para trás, é muito difícil. Então, acho que o médico precisa ter tecnologia para conseguir melhorar a experiência do cliente, ganhar tempo e evitar os ralos financeiros. Eu acho que esse é o grande ponto. E a gente pontuou a questão de ter uma agenda via WhatsApp, uma agenda num aplicativo que você vai ganhar tempo, ter essas confirmações via WhatsApp, que é muito interessante, que é um caminho que hoje todo mundo acaba usando muito, facilitando a vida das pessoas e dos pacientes e dos médicos, ter os softwares né, no meu caso, agora eu vou colocar meu ponto de contadores especializados para ajudar a evitar o ralo do planejamento tributário,
também fazer a experiência de orientações médicas via os softwares para que isso seja um padrão e já ele trabalhe uma vez e depois já consiga melhorar a experiência do paciente dele. E diversas oportunidades que a gente fez, quem quiser ir recomendar para um amigo. Essa live eu acho que é bem importante, vai ajudar bastante no momento que as receitas durante a pandemia têm, né, retraído novamente. Então, acho que é uma boa live para orientar os médicos e as médicas que possuem gestão no seu dia a dia. Então, agradeço novamente. Eu agradeço, Júlia, é um prazer enorme estar aqui também. E pessoal, aproveitem realmente essa parceria, né, da Medfox com a iClinic. E pelo que a gente conversou aqui, né, ser um médico tecnológico só traz vantagens, né? Você não deixa dinheiro na mesa, seu faturamento vai aumentar, você tem controle dos custos, você tem lembrete de consulta, você tem diversas coisas que vão te ajudar muito no dia a dia. Então você vai estar facilitando o seu dia a dia, né? A gestão como um todo facilita o dia a dia do médico, financeiramente, em questão de tempo e tudo mais. Então, uma oportunidade muito grande aí para cada vez mais, né, se tornar um médico tecnológico, né? Sempre tem espaço e sempre tem evolução para isso. Então, novamente, Júlio, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Ó, a gente não colocou aqui o link, mas eu vou colocar no corpo da live e aí quem quiser acessar, só clicar lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigada, Caio. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.